oração nesse momento, mãe, para que a gente possa depois olhar aos pés da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e entregar nossos pecados, mãe, nessa tarde. Para que o Senhor venha fazer uma obra nova em cada homem aqui nessa tarde, Senhor. Derrama tuas graças sobre cada homem, para que nós podemos ter força e te entregar nossos pecados nessa tarde, Senhor, aos pés da tua cruz, aos teus pés, Senhor. Que possamos hoje ser ungidos pela graça do Pai nessa tarde, por intercessão de Maria bem-aventurada e de vosso diletíssimo esposo, São José. E nessa oração podemos, Maria, entregar-te a ti, Senhor. Todos os homens, vamos olhando agora nesse puro ventre de Maria e nos sentimos filhos teus, mãezinha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu santo, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos sentar. Vamos agora abrir em São Mateus, no primeiro capítulo de São Mateus, para sermos mais rápidos, página 1285, de quem tem a Bíblia da Ave Maria. Por que a Bíblia da Ave Maria? A Bíblia da Ave Maria foi que a Renovação Carismática Católica no Brasil adotou essa Bíblia, E nós usamos mais essa Bíblia. Então, vamos lá no capítulo de São Mateus. Depois dessa explanação tão bonita, tão linda, que a nossa fundadora já fez nessa tarde sobre São José, às vezes a gente fica até sem assim o que falar, mas o São José pode interceder por nós, e mostrar mais do que ele quer que seja falado nessa tarde, para a honra e glória do Senhor. Vamos lá. Ali diz o seguinte: São José, homem autêntico sobre viver com inteligência, fé e total dedicação às circunstâncias que Deus o colocou. Então a gente se volta agora para a palavra, lá a partir do 16. Então é Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós. Então, a partir do 16, eu só vou ler o primeiro aqui para vocês entenderem. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, no 16 vai falar: Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o cativeiro de Babilônia, 14 gerações. E depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temais receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando José, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado
convidado e recebeu em sua casa sua esposa. Todos, e sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Amém, Senhor. Então é isso. É por aí que a gente vai conhecendo a vida desse grande santo, que, como a tia Lourdes já havia falado, é o maior santo depois de Nossa Senhora. É o santo mais reconhecido na igreja, é o patrono da igreja, é o protetor da igreja hoje, atualmente, nesse momento que a gente está vivendo, é o maior intercessor sobre uma palavra que se chama crise. Muita gente não sabe disso, mas é o grande intercessor sobre a crise. Qualquer crise que o homem possa viver na face da terra, ele intercede ao seu Filho Jesus, ao seu Filho adotivo, por cada um dos seus filhos aqui na terra. Vamos passar. Ali diz o seguinte, eu vou ler esse texto para vocês irem acompanhando, eu vou ler muito rápido, para que essa palestra seja bem rápida, essa pregação, para que vocês depois possam aproveitar muito mais o grupo de oração. Nos falam de José os santos evangelistas Lucas e Mateus, quando nos contam o início da nossa salvação, do anúncio do anjo a Maria de Nazaré, uma virgem prometida em casamento a um homem da casa de Davi chamado José, e que ela teria se tornado mãe do Altíssimo. A história de São José, a sua santidade, a sua intercessão e seu modelo para nós hoje como homens, como mulheres, como famílias também, seu patrocínio com relação à Igreja Universal inicia por providencial vontade divina. Olha só, gente, providencial vontade divina. Desde a ligação esponsal com Maria. Vocês sabem que palavra é essa, esponsal? Esponsal é uma palavra muito forte nessa ligação de José com Maria. Esponsal significa o amor espiritual. É um amor acima de qualquer amor. É o amor que Cristo emana do céu através de seu Pai aos casais de hoje, para que os casais possam sentir espiritualmente amor entre si. Então o verdadeiro amor que existia entre São José e Maria era o amor esponsal. Esse amor a gente encontra em vários segmentos da igreja, porque José, ele intercede nessa situação por nós. Haja visto um exemplo que nós temos aqui, que é a nossa comunidade. Existe esse amor esponsal. Que amor é esse? Amor de um servo, de um consagrado pela sua comunidade. Esse laço espiritual profundo que o ser pode ter dentro de sua comunidade cristã, na sua vida cristã. Porque nós somos continuação de Maria e José na terra, no vínculo de amor ao Cristo. Então, aí ele vai dizer, num modo único e extraordinário, na mesma obra da salvação, tomando consigo Maria como sua esposa e se tornando, portanto, o pai legal de Jesus. O que o convenceu a aceitar Maria já grávida? Isso é um fundamento teológico da igreja muito profundo, que a gente tem que entender, porque muitas das vezes existem as perseguições dentro da vida cristã, vocês sabem disso, principalmente ao católico, e a gente tem que entender esse amor esponsal. E ele diz o seguinte: o que o convenceu a aceitar Maria já grávida? O entender por revelação divina. Olha só, a revelação já acontecia ali. O Messias já se fazia presente nisso daí. O Verbo encarnado, antes de Cristo vir, antes de Cristo estar, na época que Cristo estava sendo gerado, o Verbo encarnado já mostrava a revelação divina, que esta aceitação coincidiria com a adesão à vontade de Deus.
acolher aquela jovem israelita com apenas 12 a 14 anos. Vejam bem, gente, uma criança saindo da adolescência. Quem conhece a Camila aqui, mais ou menos como a Camila. Vejam bem, gente, e dizia o seguinte: aquele do qual se podia pronunciar o nome, nem fazer imagem, o absolutamente outro, se revelava numa hora por meio de um ponto preciso. Vamos ler todos isso aqui, se vocês conseguirem. Um ponto preciso, um rosto, aquela criança que Maria tinha concebido, aquele da criança que tinha os mesmos traços de Maria. Tudo que tinha a ver com essa mulher e com seu filho teria a ver com o próprio Deus. Então veja bem, gente, o traço fisionômico de Maria e de Jesus. Olha que coisa incrível. São José tinha entendido, depois da inicial dificuldade de tomar posição diante daquele acontecimento, dificuldade na qual ele mostrou toda a própria justiça. Então, lá em Mateus 1,19, a gente verifica que José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Por quê? Aquilo que a Chalute falou ainda há pouco. Por quê? Porque ele desconhecia, ele estava confuso, ele desconhecia tal situação, porque não era natural, não era humana, e sim divina, era divina. Então há dificuldade da compreensão. Até hoje, muitos de nós têm dificuldade de entender a Santíssima Trindade, né? Então veja bem, vamos passando. Tomava a decisão de não repudiar Maria, mas somente de deixá-la no segredo, para não expô-la ao apedrejamento previsto nas leis judaicas. Ele recebeu o anúncio do anjo que o chamava a assumir para si a sua esposa e a tornar-se pai daquele que tinha sido gerado por obra do Espírito Santo. Naquele momento, ele se dedicou sem reserva alguma ao serviço humilde, silencioso e cheio de amor da sua nova família, a família de Deus. Então, o que significa? Dizer que São José é esposo da Virgem Maria, não põe em risco a virgindade nem de Nossa Senhora, nem do próprio José. A igreja olha São José como sendo o castíssimo esposo. O que se pode observar tanto nos ícones ocidentes, se você pegar os ícones depois na internet, olhar aquelas imagens antigas, vocês vão perceber, quanto nas imagens orientais, em que ele é retratado sempre com o que, gente? Com um lírio. Sinal de que, gente, esse lírio que o São José leva? Pureza virginal. Pureza virginal. Isso é antigo, gente. Isso é lá dos primórdios. Esse lírio, né? Passando. Então, alguns alegam que porque no casamento de José e Maria não havia sexo, não se tratou realmente de um casamento. Se não havia sexo, grande engano. O casamento de ambos serve de modelo para os casais atuais, hoje, pois todos devem se amar espiritualmente e expressar o seu amor espiritualmente antes de expressá-lo no ato sexual. Essa é a nossa dificuldade de homens e mulheres na terra. Então esse amor espiritualmente, que é o amor esponsal, né, de esposo, que começa no noivado, esse amor. Que São José noivou, pediu noivado a Maria, pediu antes a Nossa Senhora e ficou um ano esperando, né? Até ela engravidar, até o Espírito Santo ir sobre Nossa Senhora, né? E acontecer aquela obra da Santíssima Trindade, né? Então, naquela época, era arranjado entre os pais dos pretendentes, cabia ao noivo dizer se aceitava ou não a moça que lhe era proposta. José aceitou Maria, então assinaram os papéis de noivado e entram num período de tempo de um ano que era reservado ao noivado.
Foi nesse tempo que ela recebeu o anjo, disse o sim e engravidou. São José confiava em Nossa Senhora, ele confiava plenamente. E ele sabia que ela não mentia, portanto acreditou e nem julgou. E embora tenha ficado perplexo, pois não entendia o que havia acontecido, ainda que acreditasse em Maria, decidiu abandoná-la em segredo, pois ali havia algo maior que a sua capacidade de compreensão. A nossa capacidade, gente, é muito reduzida, muito ínfima, muito limitada. Por isso que às vezes a gente vem aqui e o que é falado aqui? Você entra de um jeito, mas sai de outro, não é verdade? Às vezes a gente não tem essa capacidade de entender isso logo, né? Onde tinham 2 jovens aqui, louvado seja Deus, João, pela sua vida, viu? Que maravilha! E ali o Senhor tocou, mas a obra vai acontecendo à medida que Deus quer. É a medida de Deus e não a nossa medida. Então, percebam, São José confiava em Nossa Senhora, né? E embora tenha ficado perplexo, né? Ele realmente não tinha capacidade de compreensão, mas foi quando em sonho recebeu a revelação do anjo, né? E o que o Novo Testamento, o neotestamentário, vai nos falar? A palavra sonhar aparece poucas vezes e mais da metade delas é atribuída a José. O sonhador como José do Egito, que a tia Lourdes falou também, porque a palavra é tão perfeita, tão maravilhosa, a Sagrada Escritura. Vocês percebam, tanto no Antigo Testamento como no Novo, né? No Antigo Testamentário como no Neotestamentário, aparece Jacó, a figura de Jacó e de José, no Antigo. Depois vai aparecer no Novo a mesma profecia. Então podemos até dizer profecia mesmo. O relacionamento pessoal entre Cristo e São José, tal como se desvendou diariamente, especialmente nos anos da vida oculta do Senhor em Nazaré, é para nós um mistério muito delicado e extraordinário, porque uma determinada parte nós não conhecemos, é mistério para todos nós, né? Depois que Jesus pregou no templo, etc., passa-se o tempo, mas eu fico imaginando aqui, pela minha fé, a intimidade que Jesus tinha com José e José tinha com Jesus, naquela de marcenaria, de se fazer um móvel novo, aquelas brincadeiras à tarde. Vocês imaginam isso, gente? Deve ser uma coisa maravilhosa. E essa intimidade, muitas vezes a gente pode agregar na nossa vida de hoje. Porque eu me lembro muito bem que José Erasmo Campos, o meu pai, tinha muito comigo, de ter me ensinado, principalmente ter me ensinado a palavra do Senhor. Eu me lembro como se fosse hoje, Tiago, eu me lembro como se fosse hoje. Porque meu pai abria a Bíblia e me ensinava quando eu era pequenininho. Entendeu? Então José era extraordinário nisso daí. Se você vê aqui, olha só, sabemos, então entendemos que o Senhor em Nazaré é para nós um mistério muito delicado e extraordinário. Sabemos como a mesma igreja que nos transmite nas Escrituras que aquele de quem torna o nome toda a paternidade no céu e na terra chamou José para se tornar na terra o Pai de Jesus, o Filho eterno feito homem. Sabemos que ele aceitou sem reservas, em obediência total, esta missão sublime. Então é a maior missão da igreja. Pode passar. Alguns alegam que o porquê no casamento de José e Maria não havia sexo, não se tratou realmente de um casamento grande. Isso já passou, pode passar. Falando à multidão e aos seus discípulos, Jesus declarava: um só é vosso Pai. Lá está em Mateus 23. Já em relação a Jesus, uma reflexão que pouco se faz é de que se Jesus era igual ao homem em tudo, teria que desenvolver também a sua masculinidade. Jesus encontrou em José a figura masculina de que precisava. E ele aprende, pois se torna um homem viril.
Teologicamente, o relacionamento de José com o Verbo encarnado proporcionou que nascessem todos os privilégios de José, inclusive José é a única criatura de que tem notícia que recebeu um título que pertence propriamente a Deus. O Papa Bento XVI, em um de seus discursos falando sobre São José, ensina que, com efeito, não há paternidade fora de Deus Pai, o único Criador do mundo visível e invisível. Entretanto, foi concedido ao homem, criado à imagem de Deus, participar na única paternidade de Deus. Efésios 3. Nós podemos confiar em São José, pois ele continua desempenhando a sua missão de cuidar e proteger o corpo. Passa. Aqui foi uma coisa interessante, gente. Isso é interessante também, que a renovação carismática aborda isso. Assim como José recebeu a maior missão de todas, guardar o Redentor e a sua mãe, foi acumulado por Deus com as maiores graças espirituais. Ele é também chamado de o terror dos demônios. O título, o terror dos demônios. Pois, como esposo da Virgem Maria e pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, precisava guardar aquela família das insídias de Satanás. Muitos papas já afirmaram que depois da Virgem Maria, São José é o maior de todos os santos. Pio IX proclamou. Aí vem a parte mais interessante para a gente já acabar, né? Isso é importante, porque a gente falou até agora da Sagrada Escritura. Agora a gente está falando da Sagrada Tradição. Porque eu estou lendo, não tem problema, eles estão acompanhando. A gente faz assim também na escola. Mas olha só, Pio IX proclamou São José como padroeiro da Igreja Universal, por ele ter sido protetor de nosso Senhor Jesus Cristo. Historicamente, quando o papado passou a ser atacado, olha, prestem atenção, gente. Uma época nós fomos atacados, a igreja toda foi atacada. Então o papado foi atacado. É que começou o movimento dos próprios papas de promover a devoção a São José. Quando o mundo quis acabar com a figura do pai espiritual, que é o Papa, que eles começaram a propor São José como um pai espiritual. Então, o Papa Leão XIII propôs São José como modelo para as famílias cristãs. E isso daí tem muito a ver com um grupo que nós temos aqui de famílias, de casais, né? Então, o Leão XIII ele foi o precursor das famílias cristãs com relação a São José, modelo de esposo e de pai. Bento XV, após a Primeira Guerra, que foi horrível no mundo, estabeleceu a devoção a São José, dando como solução espiritual para os problemas do pós-guerra. Já o Papa Pio XI, que muita gente gostava, viveu a transição entre as duas guerras, primeira e segunda. Na encíclica em que trata do comunismo, propõe a São José como modelo para os trabalhadores, para os operários. Passa, Rebeca. Então, São José operário, dia 1º de maio. Então, esse dia Pio XII instituiu a festa litúrgica de São José Operário no dia 1º de maio, que ele é o patrão dos operários, né? Nasceu para impor uma barreira à onda do comunismo. Essa festa foi instituída para isso. E sua festa nasceu justamente para combater a ideologia comunista, né? Já o Papa João XXIII, que é o nosso Papa, que tem, na verdade, a nossa espiritualidade está voltada à renovação carismática católica, ela nasceu do Vaticano II, né? Quando o Papa João XXIII, né, protetor do Concílio Vaticano II, João Paulo II, fez sua famosa exortação apostólica. Passa, Rebeca. O Papa Bento XVI, agora, recentemente, antes de ele deixar, ele preparou a introdução do nome de São José nas 3 orações eucarísticas do Missal Romano. E coube ao Papa Francisco, em 2013, sancionar a introdução do nome de São José no Missal Romano. Já estamos terminando. Então aqui tem a devoção do Papa Francisco a São José é tão grande que ele mandou levar de Buenos Aires para Roma uma imagem de São José dormindo. Pode parecer estranha essa imagem, pois é comum vê-lo em pé, com o menino Jesus no colo, ou em atividade, mas ela se explica, pois a Sagrada Escritura ensina que era o meio de sonhos que São José tomava conhecimento dos desígnios do Senhor.
E aqui a gente vai terminando a nossa palestra. Eu queria que ficasse todos de pé agora, né, para essa oração. Se possível, todo o núcleo vem aqui para frente para a gente orar também, né, essa oração. Então, essa oração em homenagem e pedindo a São José intercessão para cada um de nós, para a nossa comunidade peregrina de Jesus. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nós achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vós invocamos em vão, já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família, que jamais houve ser, nós vos pedimos, ó Pai protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Então nós vamos fazer agora o seguinte. Tudo isso, pode sentar um pouquinho, tudo isso que nós fizemos, parecimento da vida de São José, e depois